Amém? Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Ficamos de pé. Louvado seja Deus. Em reverência à palavra do Senhor. E abramos as vossas Bíblias. Lucas, capítulo de número 5. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo 1. Amém? Amém? Glória a Deus. E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ele quem? Jesus. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse-lhe a Simão, faz-te ao mar alto, ou então vai ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. Respondeu Simão e disse-lhe, mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Repita comigo, sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Poder sentar, adorando, glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Amados irmãos, há momentos na nossa vida, louvado seja Deus, que vem sobre nós aquela sensação de que nada deu certo, ou que nada está dando certo. Quantas vezes nós passamos por isso? Trabalhamos, lutamos, investimos, corremos atrás, mas parece que nada naquele dia vai dar certo. Tudo acontece ao contrário daquilo que nós queremos. O cansaço bate, sabe? O desânimo chega. E, segundo o texto que nós vimos, foi exatamente o que aconteceu com aqueles homens naquele dia. Quais homens? De quem nós estamos falando? Nós estamos falando de Pedro e os seus sócios na empresa de pescaria. Quem eram esses? Pedro e André, seu irmão, e também João e Tiago. A própria Bíblia, a própria Escritura diz que eles eram sócios. Embora cada um tinha seu barco, mas eles eram sócios, né? Trabalhavam, né, em sociedade. E a palavra do Senhor vai dizer que, junto com aquele cenário, havia um outro homem. Quem era esse? Jesus. Pregando uma palavra na margem da praia, ou seja, na areia da praia. Ensinando as Escrituras Sagradas. Jesus estava iniciando seu ministério. Ele não era tão famoso ainda. Não era tão conhecido. Mas a palavra que Jesus falava já fazia efeito nos corações. Aleluia. E a palavra do Senhor vem dizer, Lucas escrevendo aqui, ele vem dizer que afluiu tanta gente para ouvir a palavra que Jesus precisou se afastar um pouco do povo. Porque não tinha como, a multidão em cima dele. Então ele olhou para o mar. E a Bíblia vem dizer, irmãos, que ele viu ali 2 barcos. E os pescadores lavando as redes. E ele se aproxima de um daqueles barcos e não foi coincidência, não. Havia um propósito daquilo ali. Jesus se aproxima de um daqueles barcos e diz, olha, lança esse barco na água e afasta um pouco da praia, da areia. E o barco era de Pedro. Agora para imaginar. O homem está trabalhando. O homem está limpando as redes. O homem passou a madrugada sem dormir, a noite toda sem dormir. O homem estava frustrado. O homem estava cansado. Talvez o homem estava com sono. E quantas vezes na nossa vida, irmão, nós chegamos a essa situação?
trabalhamos como louco, buscando algo, bem-estar para nossa casa, para o nosso lar, para a nossa família. Aí chega um momento do dia e você diz, hoje já era. Não é que você vai parar de vez, abandonar tudo, não, mas você diz, por hoje não tem como. Hoje o dia foi perdido, o trabalho foi perdido, a luta foi perdida, o dia de hoje foi perdido. Só tem que parar, lavar as redes, preparar para outra ocasião, quem sabe outro dia. Talvez amanhã seja melhor, mas preparar as redes, deixar guardado e descansar. Repousar, abandonar, esquece hoje. Mas eu quero te dizer uma coisa, louvado seja Deus. É que essa é a lógica do homem, aleluia. Mas quando Jesus tem propósito na sua vida e para com você, ainda que pareça perdido, aleluia. Ainda que tenha lutado perdido, trabalhado perdido, batalhado perdido, aleluia. Jesus chega, aleluia, e muda a situação. Glória a Deus. Pedro não era nenhum inexperiente, não. Pedro não era um aventureiro que foi lá, eu vou comprar uma rede e vou jogar para ver se dá certo. Pedro era um homem experiente. Pedro sabia onde os peixes ficavam. Pedro sabia o local melhor para pescar. E a Bíblia diz que Jesus entra no barco e Pedro lança o barco na água. Afasta um pouquinho. E Jesus começa a pregar para a multidão. Louvado seja Deus. E ali, eu não sei, o texto não diz quantas pessoas aceitaram a Jesus, se converteram naquele dia, foi uma das suas primeiras ministrações. A Bíblia não diz quantas pessoas se renderam, as pessoas, eu acredito que muitos, porque a Bíblia diz que era muita gente que estava ali para ouvir. Mas Jesus não estava ali para falar, aleluia, da multidão. Jesus não foi àquele lugar, aleluia, por causa da multidão. Havia um propósito naquele lugar, louvado seja Deus. Havia um propósito naquele dia, aleluia, no meio de um homem, no coração de um homem, ou de homens frustrados, desanimados e desiludidos com a luta do dia. Havia um propósito, louvado seja Deus. Depois que Jesus termina, o que ele poderia simplesmente fazer? Olhar para Pedro, Pedro, muito obrigado por me emprestar seu barco, por me permitir que eu faça do seu barco um púlpito, um lugar de pregação e de adoração. Mas eu quero dizer uma coisa para você, aleluia. O Senhor não se aproxima da tua vida e vai embora sem deixar algo que marque para sempre a tua vida. Jesus não se aproxima de você, aleluia, e vai embora sem deixar a marca, louvado seja Deus, sem deixar resultados, aleluia, convincentes, sem deixar, aleluia, um coração, aleluia, cheio, aleluia, de alegria e de paz. Jesus tinha muito mais para Pedro naquele dia. Primeiro, que eu quero entender aqui, que eu quero que a igreja entenda, é que quando o Senhor, louvado seja Deus, tem algo para nos dar, uma bênção para nos dar, a primeira coisa, Ele quer receber de nós. Eu aprendo isso aqui. Eu já aprendi um dia, eu já falei muitas vezes aqui, quando Deus tem algo para te dar, ou melhor, quando Deus quer te abençoar, a primeira coisa que Ele coloca é alguém precisando de uma bênção para você abençoar. E aqui é diferente, é um outro ponto de vista. Deus não te dá. Primeiro Deus usa o que você tem, louvado seja Deus, para naquele pouco que você tem de fazer, multiplicar. O milagre ele não vem direto do céu para você, aleluia. Veja bem, a viúva lá na cidade de Sarepta, ela precisava de quê? De pão, de alimento, de azeite, de farinha. O que ela tinha só dava para um dia. O Senhor poderia simplesmente ter mandado os anjos, leva lá, Sarepta, leva pão, leva farinha, leva carne que nem levou para Eliseu lá, para Elias lá no
no ribeiro, leva pão, leva farinha. Os anjos poderiam descer e trazer pão, trazer farinha, fazer aparecer lá. Eles, não, eu não vou mandar. Eu vou pegar o que tu tem para servir de bênção. Então, é como o Senhor está dizendo para Pedro, eu usei teu barco, mas eu vou fazer teu barco viver o maior milagre da tua vida. O que tu tem, galera, que hoje parece ferramenta frustrada, aleluia. O Senhor fará, porque você, aleluia, use e testemunhe como grandes milagres de Deus na tua vida. A pergunta é, você está disposto a emprestar o teu barco para Jesus? A pergunta é, você está disposto, aleluia, a colocar teu barco de volta na água para Jesus usar? Louvado seja Deus. Glória. Pedro e seus sócios estavam ali, frustrados, cansados, desanimados. Eu imagino Pedro dizer, bora, por hoje acabou, não tem mais. Não tem mais. Mas aqueles homens estavam prestes a vivenciar uma transformação e viver um dos momentos mais importantes da vida deles. Louvado seja o nome do Senhor. Escute bem o que eu quero dizer para você nessa noite através desta mensagem. Não desista quando as coisas não dão certo. Não volte atrás, não jogue as redes, aleluia. Não venda o barco, aleluia. Porque quando parece que não dá certo, talvez seja o momento, aleluia, de você viver o melhor de Deus na tua vida. Talvez o milagre está tão perto ou mais perto do que você imagina. Louvado seja Deus. Jesus olha para Pedro e diz, lance o barco ao alto mar. E lance as redes. Aleluia. Para imaginar, irmãos. Pedro poderia olhar e dizer, rapaz, tu entende de peixe? Tu entende de pescaria? Rapaz, tu entende de pescaria? Não sabe o momento de pescar? O melhor momento de pescar é à noite. Porque, aleluia, você pode lançar as redes e os peixes não vão reconhecer a rede, não vão ver a rede, cai mais fácil, mas é mais fácil na rede. Eles podem dizer, olha, nós fomos para os melhores lugares, onde se costuma pegar muitos peixes, os melhores peixes. Mas Pedro não questionou. Sabe o que é que muitas vezes nós chegamos frustrados e voltamos frustrados? É que nós começamos a questionar a palavra, questionar a Deus, dizer que não vai dar certo, que não tem como, é impossível, aleluia. E esquece que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O meu Deus é o Deus que faz o impossível se tornar possível. Louvado seja Deus. A igreja precisa entender isso. Louvado seja Deus. A situação do momento, o cenário era de frustração, era de desânimo, era de cansaço. Mas Pedro, ele faz algo que muitas vezes nós não queremos fazer. Pedro não acreditava em Jesus. Jesus disse, vai ao mar alto e lança as redes. Pedro disse, Senhor, é o seguinte, olha, nós trabalhamos a noite toda. Nós, depois que chegamos, puxamos o barco para a praia. Além de trabalhar a noite toda, tem o trabalho de puxar os barcos. Mas nós não chegamos ali e deixamos as redes jogadas de todo jeito, não. Porque cada vez que nós lançávamos as redes, em vez de vir peixe, vinha lodo, e a rede estava ficando pesada. E lançava de novo, e vem mais lodo, e vem mais pasta, e vem mais mato, e nada de peixe. As redes chegaram muito sujas. Nós tivemos que lavar todas as redes quando chegamos. Eita. Lançar rede agora pela manhã, só vai vir mato, só vai vir pasta.
Nós trabalhamos a noite toda e lavamos as redes, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Há muitas pessoas que já vimos os pregadores dizer assim, não, mas Pedro acreditou. Não, nós não vamos ver aqui nenhuma atitude de fé, não. Pedro questionou, Senhor, nós trabalhamos a noite toda, agora é dia. A rede está limpa. Sabe o que ele estava dizendo? Tu vai fazer nós levar essas redes todas de novo. Tu vai fazer nós chegar de lá no mar e ter que lavar as redes novamente antes de ir para casa, cansado, com fome, com sono. Mas você está mandando. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? Muitas das vezes o milagre não chega na nossa casa porque nós não obedecemos a voz de Deus. Aleluia. Precisamos aprender isso. Nem sempre o milagre vem por fé, vem por obediência. Aleluia. Há duas maneiras do milagre chegar na nossa vida. Uma por fé e outra por obediência. Quer um exemplo? Naamã não acreditou que seria curado lá no rio. O Wilton pregou aqui, quarta-feira. Ele não saiu de casa dizendo, olha, eu vou chegar lá e vou mergulhar no rio, vou sair curado. Não, quando o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes, ele disse, será que lá e na Síria não tinha rios melhores do que esse para eu tomar banho? Aí um dos servos disse, mas meu senhor, se ele te pedisse coisa pior, maior, mais dinheiro, mais ouro, mais prata, você não ia buscar? Ele só pediu para dar uns mergulhinhos ali, obedece. Obedece. E o milagre aconteceu. E muitas vezes, igreja, nós estamos questionando a vontade de Deus, queremos milagres, queremos cura, mas não obedecemos a voz de Deus. A palavra do Senhor é bem clara, em Deuteronômio, com o Senhor manda Moisés falar ao povo sobre as bênçãos e as maldições. Ele disse, olha, tu serás bendito no campo, tu serás bendito na cidade, o teu boi será bendito, a tua maçadeira será bendita, ou seja, o teu boi, o teu cavalo, até os animais serão bênçãos, serão prosperidade, a tua mulher será frutífera, a tua casa será abençoada, quando obedecer diligentemente, ou seja, obedecer com todo cuidado a minha palavra, louvado seja Deus. Mas será maldito no campo, maldito na cidade, se não obedecer a minha voz. Louvado seja Deus. Mas nós queremos milagres, mas nós queremos cura, nós queremos restauração, nós queremos grandes pescas, mas não queremos muitas vezes obedecer a voz de Deus. Pedro, embora não crendo em Jesus, ainda ele obedeceu. Ele não questionou se tinha que lavar as redes quando voltasse. Ele não questionou a Jesus, aleluia, se ia ter problema em ir para ali cansado. Não. Muitas vezes, irmão, nós chegamos. Vou para o culto, não. Estou cansado. E crente cansa, irmão. Claro que cansa. Você acha que não é? Você acha que é fácil? Você passar o dia todo com os irmãos ali, era mal, o menino começa ali para lá e para cá, atendendo um, atendendo o outro, alguém chega com conversa, com ignorância, o outro passar o dia todo no sol quente da construção civil, o sol escaldando, a pele queimando a pele, chega cansado e dá vontade de armar a rede, se balançar e dormir, não dá vontade de ir para o culto, não dá vontade para nada. Mas o Senhor é bem claro, não abandone a vossa congregação. Temos que aprender a estar nos pés do Senhor, cansado ou sem cansado, obedecendo a voz de Deus. Pedro poderia dizer, não, hoje não, se você quiser amanhã, nós voltamos. Amanhã você quer, eu volto. Tem problema, a gente está limpinho aqui, amanhã quiser vir de madrugada, é mais nós também, pode vir. Mas nós temos que entender que o horário não é o nosso, o tempo não é o nosso, o momento não é o nosso, e a vontade não é a nossa, é a vontade dele, louvado seja o nome do Senhor. Sobre a tua palavra lançarei. Sabe o que é que Pedro está dizendo? Olha, eu sei, se não pegar de noite, de dia vai ser pior. Eu não estou com vontade, estou cansado, eu já lavei rede, mas você está mandando, o problema é seu.
Sobre a tua palavra lançarei as redes. Aleluia. Então o que nós vamos entender ali é que quando ele sai, a palavra do Senhor vai dizer que Pedro vai no barco. E Tiago e João ficam lá na praia no outro barquinho. Não sei o que eles ficaram conversando lá. Eu imagino dizer, rapaz, talvez eu não ia não. É tanto que eles não acompanharam, eles eram sócios, mas eles não foram. Ficaram lá na praia. E olha, igreja, que João já conhecia Jesus. João estava, né, com outro João Batista, quando Jesus foi ser batizado. André, irmão de Pedro, era discípulo de João Batista antes de conhecer Jesus. Junto com João, eles ouviram quando João deu o testemunho de Jesus Cristo. Mas ele ficou. E Pedro foi. E diz a palavra do Senhor que ele joga uma rede onde Jesus designou. Ei, muitas vezes, igreja, nós esquecemos quem é ele. Quem realmente ele é. Pedro poderia ser um exímio pescador. Um excelente pescador. Pedro poderia ter anos de experiência como pescador, saber exatamente onde o peixe estava. Mas Jesus tinha autoridade sobre o mar e sobre os peixes. Aleluia. Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor que ele joga a rede. Imagina o ânimo daquele homem para jogar aquela rede. Pensa no ânimo. Vai sujar tudo de novo. Ô, quando voltar, tu vai ao menos me ajudar a limpar? Não, tu vai para casa. E eu vou limpar sozinho. Só que, quando nós fazemos conforme a vontade de Deus, aquele que obedece à voz do Senhor jamais será envergonhado. A igreja precisa entender isso. Nós temos medo da vergonha, nós temos medo de não dar certo, nós temos medo de se decepcionar, mas eu quero te dizer uma coisa, o homem te decepciona, o pastor pode te decepcionar, os obreiros podem te decepcionar, a igreja é ser humano, ela pode te decepcionar, mas Jesus não decepcionou e nem decepciona ninguém, louvado seja Deus. Jamais. E Pedro lança aquela rede. Para lançar foi fácil. Agora para puxar. Está enganchado, tá não, é só peixe mesmo. Não, mas o que está acontecendo? Enganchou em algum topo? Não está enganchado não, meu irmão. Quem costuma pescar sabe, tem uma diferença entre jogar uma rede e ela enganchar e ela está pesada por causa dos peixes. É diferente, igreja. Eles, quando começaram a puxar, eles viram que a rede já estava se rompendo, estava rasgando, torando, quebrando. E eles começam a gritar para os que estão lá na praia. Chamam os sócios. Tiago, João, corre aqui, vem aqui, traga o barco. Traga o barco, porque o negócio aqui é sério, meu Pai do Senhor Deus. Eu profetizo na tua vida em nome de Jesus. Vai ter bênção na tua vida quando obedecer a voz de Deus. Vai ter bênção na tua vida a ponto de você ter que dividir com o a tua boca. Mas quando obedecermos a voz de Deus, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, irmã, vai dizer que eles trouxeram o outro barco. E ajudaram a puxar a rede. O barco de Pedro não coube. O barco de Pedro não coube. O outro barco também encheu. E a Bíblia diz que aquele barco vinha chegando para a margem da praia, para o ver, chegando à margem, quase afundando. Você está entendendo? Só que a palavra do Senhor, igreja, vai dizer que houve uma reação ali. Pedro, quando olha e vê aquela situação, Pedro se afasta de Jesus e diz, Senhor,
Se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Eu não mereço estar perto de ti. Eu não mereço estar do teu lado. Talvez André já tenha dito, olha, tem um tal de Messias aí, um tal de um Jesus aí pregando, que eu vi um negócio diferente lá no Jordão. Eu estava lá com o João, e João batizando o povo, e chegou esse tal de Jesus para se batizar, e lá teve um batismo diferente lá. Primeiro, porque foi André que falou de Jesus para Pedro. André é irmão de Pedro. Eu imagino aqui, estou conjecturando, olha, nós estávamos lá. E quando esse homem ia chegando, a primeira coisa, João se levantou e disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu imagino ele dizer, olha, e aí nós só ouvimos aqui, mas não importou, é quando ele desceu as águas, que saiu das águas, nós ouvimos uma voz muito forte, bradando do céu, e ouvimos algo como uma forma corpórea do povo descendo sobre ele. E uma voz disse assim, esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. Ele é o Messias. Eu imagino Pedro, que conversa é essa, André? Que conversa é essa? Mas quando Pedro começa a puxar as redes e olha para Jesus, ele entende, aleluia, quem realmente estava do lado dele. E ele disse, Senhor, afasta-te de mim, porque eu não sou digno, eu sou pecador. E aí, igreja, a partir daquele momento, de qual? Da obediência de Pedro, aleluia, a história daquele homem é mudada para sempre, glorificado seja Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus mude a nossa história para obedecer. Senhor, se tu abrir a porta de emprego, eu vou fazer do jeito que manda a tua palavra, trazer todos os dias da tua casa. Senhor, se o Senhor me der um transporte, eu não vou perder o culto, Senhor. Senhor, se o Senhor libertar o meu esposo, eu vou ser crente. Aí o marido vem para a igreja, aceita Jesus, é crente e a mulher não vem. Primeiro queremos que Deus abençoe para obedecer. Aleluia. Pedro fez diferente. Mas a diferença mudou a história de Pedro. A partir daquele momento, igreja, Pedro passou a viver o extraordinário de Deus. Aleluia. Muitos falam de Pedro que era ignorante, que era um homem bruto, que era analfabeto, que era isso, que era aquilo. Mas poucos discípulos viveram o que Pedro viveu, louvado seja Deus. Poucas pessoas viveram, aleluia, o extraordinário, viveram o extraordinário de Deus, como Pedro viveu. Glorificado seja Deus. Um dia diz a palavra do Senhor que eles, logo após sair, foram para a Galileia. E quando eles estavam na Galileia, a Bíblia diz que um dos cobradores de impostos chegou até Pedro. Ele não foi até Jesus. Ele foi até Pedro. Olhou para Pedro assim e disse, ei, o teu mestre aí, ele não paga imposto, não é igual aos outros, não? Aí Pedro disse, paga. Paga, sim. Aí chega para você, o cabelo perguntou se tu não pagava imposto. Eu falei que paga. Só que agora ninguém tem dinheiro para pagar, né? Aí Jesus era para o pescador. Pedro, vem cá, Pedro, vem cá. Vai ali no lago. Vai lá no lago, Pedro. Pega um anzol, viu, Pedro? Ixi, eu passar a noite pescando até pegar peixe, que dê para vender. Para pagar imposto. Meu, de Jesus e de mais 11 homens. Pegar peixe, passar a noite todinha com anzol. Bota isca, tira peixe, bota, puxa. E se der peixe, né? Vai lá, Pedro, agora estão por aí. Olha, Pedro, tu vai pegar um peixe. É o primeiro peixe. É o primeiro peixe, Pedro. Tu pega e traz, abre ele e vem para cá pagar a conta. Você está entendendo, igreja, o que é obediência? Pedro pegou o peixe e poderia dizer, esse aqui é pequeno, se eu render não dá para nada. Eu vou tentar pegar mais. Não, a Bíblia diz que Pedro vai. Eu imagino Pedro indo ali com a varinha. Você pode imaginar, irmãos? Não sei que hora do dia era, não sei que momento do dia era,
Mas antes disso, igreja, e um cenário acontecendo naquele mesmo mar. Escute, antes que você precise da bênção, Deus já preparou ela. Diga para quem está do teu lado aí, antes que você precise, Deus já preparou a bênção. Louvado seja Deus. Bem antes disso, talvez alguém rico aluga um barco, vai passear, vai andar, dar a voltinha no mar, ou tem que atravessar de um lado para o outro, estava com as moedinhas contando ali, e contando lá no topo, caiu na água. Quando a moeda caiu na água, o peixe aqui brilhando, foi aí, vai pensando que era comida e engoliu. Você está entendendo? A Bíblia não diz exatamente assim, não, eu estou conjecturando, só pode ter sido assim. Engoliu e ficou lá com aquela moeda na barriga, no busto do peixe. Aí Jesus, Pedro, vai lá, lança o anzol. Irmão, é um peixe no mar. Ei, irmão. Você está entendendo? É um peixe no mar. Pedro, lança o primeiro peixe que tu pegar. Pedro lança a rede. Lança a rede não, lança, joga o anzol, coloca a isca, joga o anzol. De repente, puxa! Obediência à palavra de Deus. Obediência à palavra de Deus. Quando ele puxa aquele peixe, a Bíblia não diz se era grande, não diz se era pequeno, mas quando abre o peixe, ele pega, limpa o peixe, quando ele abre aquele peixe, igreja, tem um estátua, uma moeda romana, de alto valor na boca daquele peixe, irmão. Ele volta e chega aqui, ó, o imposto meu, o de André, meu irmão, o de Tiago, de João, de Judas, de Bartimeu, e o de Jesus, ou seja, está aqui dos 12 e do mestre. Por obediência à voz de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pedro, aleluia, ele não só viu o milagre ali naquele dia, naquela pescaria, ele não vivenciou coisas extraordinárias, mas ele fez também algo que contribuiu para ele viver o extraordinário de Deus. Primeiro, ele obedeceu. E o texto vai dizer, olha o versículo 11. Quando eles chegaram ali, do mar, encostaram ali, irmão, para imaginar, tu velho de pescaria. Teu trabalho é pescar, preparar e vender. Imagine, o que tu ia fazer quando chegasse? 2 barcos cheios de peixe afundando ali, não dava quase nada. Você ia fazer o quê? Você trabalha vendendo peixe, você ia fazer o quê? Preparar para quê? Para vender. A Bíblia diz que eles deixaram os barcos lá e foram embora. A Bíblia diz, no versículo 11, levando os barcos por terra, para a terra, deixaram tudo ali. Barco, peixe, rede, deixaram tudo lá. E seguiram a Jesus. Você está entendendo aqui, igreja? Aí, não, mas viveram extraordinário, mas para isso eles abriram mão de coisas materiais, aleluia. Ou seja, eles colocaram em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça para poder viver as demais coisas. Louvado seja Deus. É que nós queremos primeiro as demais coisas. A bênção, o peixe, a multiplicação, o milagre, aleluia. Esquecemos do reino de Deus, que é exatamente a vontade de Deus sobre nossas vidas. E diz a palavra do Senhor que Pedro viveu extraordinário. O dia, decorrência de tudo isso, da obediência, Pedro começa a andar com Jesus. E por obedecer a Jesus, ele viveu coisas que muitos outros não viveram. Somente Pedro, Tiago e João puderam entrar no quarto, lá na casa de Jairo, e poder ver a menina ressuscitar dentro dos seus olhos. Somente Pedro, Tiago e João. Irmão, quem aqui já leu Apocalipse capítulo 3 em diante? Quando João faz uma referência a Jesus.
E eu vi o Senhor e a glória de Deus, e os seus olhos eram como chama de fogo, os pés como um latão reluzente. Da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. É uma alusão a Jesus. João viu lá na ilha de Páscoa, os discípulos estavam quase todos mortos, quase todos. Pedro viu Jesus na sua glória, lá no Monte da Transfiguração em Jerusalém. Os outros não viram. Só Pedro, Tiago e João. Os que estavam no barco com Jesus. Você está entendendo? Porém, igreja, nós muitas vezes queremos muito mais do que isso. Mas precisamos primeiro entender que é necessário obedecer a Deus. É verdade. Naquele momento ali, aconteceu a quebra, aleluia, do orgulho. A minha experiência, a minha capacidade, o eu sou, tudo aquilo ali foi deixado de lado. Pedro, para viver o extraordinário de Deus, ele precisou deixar toda a sua experiência e ser levado pela palavra, pela vontade do Senhor, aleluia, na vida dele. Não, mas é porque eu tenho anos de experiência, eu tenho mestrado nisso, doutorado naquilo. Sabe, você vai ver hoje, quando você está ouvindo uma pregação ou vai ver um pregador de fora, quando o pregador, o dirigente começa a apresentar, irmão, está aqui o doutor fulano de tal, teólogo nisso, doutorado naquilo, mestrado não sei o quê, isso, aquilo, e começa, só falta dizer assim, querubim descido do céu agora. Só que diante de Deus nada disso importa, louvado seja o nome do Senhor. É como se fosse um homem que fosse falar, a experiência do homem fosse resolver. Não, nada disso. É a palavra de Deus, é a obediência à palavra de Deus que opera através do homem, louvado seja Deus. Então, o que nós aprendemos aqui, após o milagre, a reação de Pedro foi de temor. Eu cansei de falar aqui para a igreja sabe muito bem, há uma grande diferença entre temor e medo. Temor é respeito. Quando Pedro disse, afasta-te de mim, ele disse que eu tenho medo de você não, que eu sou pecador. É isso que Pedro está dizendo, Senhor, eu não sou digno que o Senhor esteja no meu barco, eu não sou digno nem de andar com você. Ou seja, Pedro não tinha esse respeito ainda por Jesus, mas depois daquele momento, aleluia, Pedro se transformou um homem temente a Deus. Ele entendeu que Jesus não quer apenas ser sócio comercial no bar com Pedro, mas ser o seu Senhor. Jesus não entrou naquele barco ali, aleluia, apenas para dizer, olha, Pedro, é o seguinte, nós vamos entrar, trabalhar, você lança rede, eu trago peixe, e nós vamos ser sócios aqui no comércio, no mercado. Não, Pedro, eu quero e você é o Senhor da tua vida. Louvado seja Deus. O Pedro, aprendizado para a igreja é que a bênção de Deus, que é os peixes, são apenas o cenário para o chamado principal, a salvação de almas. As bênçãos da tua vida é só um cenário. Ah, mas eu fui curado de câncer. Mas eu fui curado de AIDS, eu fui curado disso, daquilo. Ei, isso aí é só um cenário para através de você, louvado seja Deus, através de você, Deus transformar outras vidas. Eu perguntei para o Wilton, não sei se foi hoje ou se foi ontem, quantas vezes Jesus entrou no barco de Pedro para que acontecesse a pesca maravilhosa? A igreja lembra quantas vezes? Quantas vezes Jesus mandou o Pedro lançar as redes? Aconteceu essa aqui. E aconteceu outra depois da morte de Jesus. A Bíblia diz que eles estavam, depois que Jesus morreu, os discípulos voltaram para o barco. Pegaram as redes, pegaram o barco, foram para o mar. Fazer o quê? Pescar. O mestre morreu, acabou. O desânimo se apoderou. Aí no domingo de manhã, você conhece aquela cena, Madalena chega lá,
Aí Jesus diz, olha, diga a eles que eu vou encontrar deles lá da Galileia. E os discípulos estão lá, joga a rede para lá, joga a rede para cá, joga para lá, joga para cá. A Bíblia diz que eles se passaram a noite todinha. Parece que está se repetindo o mesmo cenário. Quantas vezes na nossa vida acontece isso? Parece que tudo está se repetindo. Não deu certo e agora está do mesmo jeito. Aí tem um lá na praia. Amigos, tem algum peixe para nós comer? Ninguém conhece aquele homem estranho. Trabalha uma noite toda e não apanha nada. Eita, glória. Aí esse jovem lá diz, lança a rede do lado direito. Eles lançam a rede. E para puxar? E para puxar? A Bíblia diz que foi tanto peixe que os barcos vinham afundando. Quando Pedro, imagina Pedro aqui de novo, quando Pedro começa a puxar a rede, que vê aquele, a Bíblia diz que Pedro esquece barco, esquece rede, esquece peixe e pula na água e vai nadando, porque ele conhece quem está na praia, louvado seja Deus. Eu imagino Pedro dizer, eu já vivi essa cena, eu já passei por isso, lá no lado de Genezaré, é o mesmo lado, mas do outro lado. Eu imagino dizer, eu conheço essa história, aleluia. Eu conheço essa história. E a Bíblia diz que Pedro pula e vai nadando a encontrar com Jesus. Barco, fica aí, já deixei uma vez, posso deixar de novo. Já abandonei uma vez, posso abandonar de novo. E a Bíblia vai dizer olha, que quando eles chegam, tem. Jesus queria o quê? Perguntou por quê? O peixe. Foi assim? Mas quando ele chega, tem pão e peixe assado para eles, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Aleluia! Porque houve obediência à voz do Senhor, louvado seja Deus. Porque houve obediência à voz de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos entender, aleluia, que se nós quisermos viver o sobrenatural de Deus, é necessário obedecer aos comandos. Aleluia. Há uma tempestade, os discípulos estavam navegando para o outro lado. As ondas batem no barco, para lá, batem para cá, batem. Jesus ficou. A Bíblia diz Jesus foi encontrar com eles, pegou outro barquinho e foi remendo. Não, vai andando por cima da água mesmo. Andando por cima da água, não tem problema. É bem ali, no instante chega lá. Eita, glória. E Jesus vai andando por cima da água. E as ondas estão açoitando o barquinho está lá quase afundando, e os homens agoniados, tudo com medo. E de repente alguém olha e vê alguém andando em cima da água assim, sabe? Imagina aquele grande marmanjo, tudo com medo de se afundar, e agora vê alguém no meio da água, andando em cima da água. A Bíblia diz que eles pensavam que era um fantasma, eu imagino que algum até se agarrou com outro, um monte de marmanjo abraçado, com medo. Porque tem crente, irmão, que diz que é corajoso, que pisa na cabeça de Satanás, mas quando vê um assobio, irmão, corre. Irmão, para orar por alguém, que é endemoniado, não. Abre a porta e fica do lado de fora. É do manto, do fogo, do reteté, mas quando o bicho pega, você não sabe onde é que está o crente. Foi embora. É um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Ei, não! Sou eu. Aleluia. Peraí, andando em cima das águas? Eita, glória. Hein? O teu Deus é capaz de muito mais do que isso. Glória. Muito mais que isso. Aí, alguém que já tinha experiência com Jesus disse, mestre, é tu mesmo? É tu mesmo? Se for, eu quero ir também. Aleluia. Irmão, imagina, todo mundo poderia dizer assim, ó, num momento assim, conta a tua história da tua vida. Eu comi o pão da multiplicação. Eu também comi, velho. Eu vi, quando ele chamou Lázaro para fora, eu também vi. Olha, eu vi, quando ele tocou no esquife, lá na cidade de Naí, e disse, menino, levanta o outro. Eu também vi, eu estava lá. Que diferença faz? Mas eu andei sobre as águas com ele. Aleluia. Eu
andei sobre as águas com ele. Eu saí do barco e andei. Mas tu afundou. Mas eu andei. Aleluia. Mas tu estava afundando. Mas ele pegou na minha mão. Aleluia. Me colocou novamente sobre as águas. Segurou na minha mão. E viemos nós andando por sobre as águas. E entramos no barco com ele. Louvado seja Deus. Tudo isso porque obediência à palavra. Senhor, se é tu, eu quero ir. Vem, Pedro, pode vir. Aleluia. Ah, Pedro temeu o pé quando foi botar? Pode ter tido medo. Pensou que poderia se afundar? Pode ter pensado. Mas obedeceu. Aleluia. Você está entendendo, igreja? É que nós não queremos obedecer mais. Nós não queremos obedecer a voz, nós queremos que Deus faça. Nós queremos tratar Deus como os deuses do mundo, irmãos. Como se Deus fosse nossos servos. Como Deus fosse o nosso escravo, o nosso empregado. Nem empregado, que nós não pagamos. Nós chegamos, Deus, abençoa minha casa, abençoa o meu lar, abençoa minha família, eu quero bênção, eu quero emprego, eu quero passar na faculdade, eu quero a cura desse, eu quero isso, eu quero aquilo. Quem és tu para dizer eu quero? Nós somos servos, irmãos. Aleluia. Servos não ordena, servo não tem querer, servo clama por misericórdia, aleluia. E a misericórdia de Deus é a causa do inimigo ainda não ter nos consumido. A misericórdia de Deus é a razão porque nós ainda estamos vivos. Louvado seja Deus. Concluímos. A história de Lucas 5 começa com pescadores lavando as redes vazias e termina com discípulos deixando rede cheia de peixe para seguir a Jesus. Aleluia. Sabe, a tua história, ela será mudada quando nós começarmos a deixar os nossos barcos Aleluia. em segundo plano, em segundo lugar, para colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Louvado seja Deus. A nossa vida vai mudar realmente quando nós começarmos a deixar os peixes, que as bênçãos, em segundo plano, aleluia, e colocar Deus como mais importante na nossa casa, na nossa vida e no nosso lar. Louvado seja Deus. Aleluia. A grande lição para nós hoje é: Jesus não está interessado apenas em resolver a sua crise financeira e pessoal. Ele está preocupado em resolver sua crise financeira, apenas em resolver sua crise financeira e pessoal. Não, só isso não. Até porque teve tanto momento na vida do homem tido na palavra como grande, que ouviram não. Pastor, e Deus dá não, e como dá, irmão? Nós, filhos, ficamos chateados quando mãe, faz, não. Mãe, eu vou, não. Mãe, eu quero, não. Mas nós não vamos embora, deixar a mãe embora sozinha. Sabe por que a gente não vai embora quando a mãe diz não? Porque a gente sabe que depende de mãe. Não é verdade? Mãe, eu quero um iPhone. Se não der, eu vou embora. Vai trabalhar lá sozinho, pagar suas contas de água e luz, vai chorar dentro de casa, vai dizer que mãe é ruim, aí vai ficar dentro de casa comendo o pão de mãe, a manteiga de mãe, o leite de mãe, o cafezinho de mãe. Mas quando Deus diz não, quero ir embora. Não vou mais na igreja, não piso mais nessa casa. Sabe? Jeremias começou a orar para o povo de Judá. Irmão, Jeremias, irmão, eu não estou falando de qualquer um, não. Você não olhou para Jeremias, está falando, por que tu está orando? É para Judá? Pode parar. Não responde, não escuta a oração, acabou. Parou. Parou, Jeremias, não vou orar. Não vou ouvir tua oração, não vou responder não, Jeremias. Chega um tal de Samuel, que não era ninguém. Quem era Samuel? Um filho de uma mulher que tinha 2 maridos.
que ainda pequeno foi levado para viver no templo, que foi usado por Deus para repreender o sacerdote da época e os filhos deles, que Deus falou com ele ainda criança, que era rei, ou melhor, que era juiz, profeta e sacerdote. É só Samuel, irmão. Senhor, é o seguinte, Senhor, eu quero que o Senhor tenha misericórdia de Saul. Ô Samuel, pode parar, para. Não vou ouvir tua oração, Samuel, acabou. Não tem. Mas nós, não quis mais na igreja, não quero mais. Pergunta para quem está do teu lado aí, se ele fizer cara feia, não se preocupa não. Você é melhor que Samuel? Você é melhor que Jeremias? Então obedeça, se não for. Ah, se você acha que está pouco, um dia alguém, um príncipe, que hoje é rei dos reis, dessa terra, está lá no Getsemane fazendo uma oração. Quem era esse? Jesus. Ele está fazendo uma oração. E ele diz, pai, olha, você sabe, né? Eu sei que eu vim aqui para obedecer, mas o negócio é pesado. Se possível, passa de mim esse cálice. Não tem possível que não. Não tem possível, não. Não passa o cálice. Não vou responder esta oração. E ele fez o quê? Faça-se conforme a tua vontade. Ele obedeceu, igreja. O teu Salvador obedeceu, louvado seja Deus. O teu Redentor obedeceu, triunfou, aleluia. Foi morto, foi insultado, chicoteado, crucificado, foi morto, mas por obedecer ao Pai, ressuscitou, aleluia, no terceiro dia, e foi colocado à destra de Deus, e é aclamado pelos anjos, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas nós não queremos obedecer. Mas nós queremos bênção, mas nós queremos prosperidade, mas nós queremos que Deus derrame bênção sobre nossa vida. Escute! Ele quer usar a sua crise para revelar quem ele é e deixar, aleluia, o barco sob o comando dele. Em vez de desobedecer, diga, Senhor, está aqui o barco, é pequenininho, mas use o meu barco. Fique de pé em nome de Jesus. Manuel, termina com louvor, Manuel. Vamos terminar a louvor do Senhor? Diga, Senhor, é pequenininho o meu barco, mas usa ele. Sabe, irmãos, a situação, a multiplicação no barco de Pedro aconteceu 2 vezes. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, olha, a partir de hoje, Pedro, eu quero fazer de você pescador de homens. Depois do Pentecoste, Pedro começa a lançar a rede. A palavra do Senhor vai dizer que Pedro pega e começa a ministrar a palavra. Eu imagino Pedro pregando ali, lembrando, quando ele mandou eu lançar a rede lá no mar. Glória. Aleluia. O milagre foi grande e Pedro começa a lançar as redes. Agora não é a rede de nylon, é as redes da palavra. E a Bíblia diz que na primeira pregação, 3.000 almas aceitam Jesus como Salvador. Você está entendendo aí, igreja? Aleluia. Quando nós obedecemos, aleluia, deixamos nosso barco à disposição, milagres acontecem, coisas sobrenaturais acontecem. Pedro lança o barco segunda vez, lança a rede segunda vez. E na segunda pregação, igreja, quase 4.000 almas aceitam a Jesus. Valeu a pena emprestar o barco para Jesus? Valeu a pena emprestar o barco para o Senhor? Aleluia! Empreste o teu barco para Jesus, sem se preocupar com o que vai acontecer. Deixe ele no comando e viva o melhor de Deus para a tua vida. Aplauda o Senhor Jesus.